Ok? Estamos começando a gravar agora a aula de hoje. O que eu queria mostrar para vocês nessa aula são funções básicas para carregar dados, ou seja, carregar tabelas de dados no R. Então, primeiro de tudo, vamos criar um script novo do R sem precisar abrir o R. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero que vocês... aqueles arquivos que eu enviei por e-mail, eu quero que vocês guardem todos no mesmo diretório, na mesma pasta. Eu coloquei nessa aula 2, que é onde decidi guardar esses arquivos. E esses são os 4 arquivos que a gente vai utilizar. Esse crabs, equinos, ilhas e seabirds. Estão todo esse material eu enviei por e-mail, então vocês podem achar lá, baixar e deixar tudo na mesma pasta. Eu vou criar esse script do R aqui nessa pasta junto com os dados, que vai facilitar a gente abrir esses dados depois. Primeiro, clicar com o botão direito, eu vou em novo, documento de texto. Ali um novo documento de texto, eu vou escrever aula 2 e eu vou alterar a extensão do arquivo. A extensão do arquivo era .txt, eu vou mudar para .r, ok? Tem certeza? Tenho certeza. Fazendo isso, eu alterei o formato do arquivo e agora ele é identificado como um arquivo do R. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu RStudio. Está abrindo, vai abrir, carregando e abriu. Aqui está. Vou fechar isso aqui que não é importante. Aula 2. E como não tinha nada no documento de texto, é só um documento de texto sem maiores informações, sem nada, ok? Eu vou voltar agora para aquela tabela inicial. Caso alguns de vocês não estejam sendo capazes de alterar a extensão do arquivo para a extensão do R na tabela não, na pasta, tá? Caso você não esteja aparecendo a extensão dos arquivos, vocês vão aqui no seu File Explorer, tem essas abas, e vocês vão ter na aba View, ou Visualizar, imagino, a gente vai ter aqui File Name Extensions, nome das extensões dos arquivos. E vocês vão deixar essa caixinha sempre ativada. Veja, se eu removo, lá se foi embora, escondeu, ocultou todas as extensões dos meus arquivos. Se eu deixar aqui selecionado, ele mostra para mim a extensão dos meus arquivos. Eu consigo alterar diretamente ali, ok? Eu recomendo a vocês sempre deixar mostrando o nome da extensão dos arquivos, ok? Aí vocês foram lá, criaram o documento TXT e substituíram o .txt por esse .r maiúsculo. E isso vai ser suficiente para transformar a extensão do arquivo em um arquivo tipo R, que a gente vai poder editar aqui no nosso programa, tá bom? Ok? Vamos agora vamos carregar dados aqui, nossos dados, no caso daqueles arquivos que vocês tiveram lá, no R. Eu vou escrever aqui dado 1. Eu vou usar a função de atribuição caixinha e usar a função read.table. Essa função é para ler tabelas, para ler tudo. Então, eu vou executar essa função e atribuir os valores associados a ela a um objeto chamado dado1. A primeira forma que a gente vai salvar, que a gente vai guardar dados aqui, é utilizando dados na área de transferência. Para isso, a gente vai usar aqui o argumento clipboard, que é o que é a área de transferência? É aquela repartição que a gente tem tanto nos nossos computadores quanto nos nossos celulares, onde a gente guarda informação que está temporariamente copiada. Então, se eu selecionar um texto qualquer, por exemplo, esse textinho aqui, clicar com o botão direito e clicar copiar, esse texto aqui foi para a minha área de transferência. Então, ele está lá temporariamente. Se eu, por acaso, copiar outra coisa,
Copiar, aquele texto anterior foi apagado e agora o que está na área de transferência é essa palavrinha aqui, citation, parênteses, ok? A gente pode fazer isso para dados mais complexos. Então, vamos abrir aqui os nossos dados ilhas. Ok? Lembrando que ela tinha 3 abas. Esses aqui são dados de ilhas oceânicas no Chile e no Equador. O Islands Raw, dados brutos, ele tem muitos detalhes que a gente não precisa. Eu vou clicar aqui no Island Clean. Então, são dados limpos. Para utilizar essa função do R, eu preciso ter todos os dados, não posso ter espaços no meu arquivo. Para ter certeza que não vai ter espaço, eu vou selecionar tudo. Eu vou apertar Ctrl F, vou aqui em substituir. Eu vou pedir para, vou escrever aqui só um espaço, então tem só um espacinho aqui, e substituir todos os espaços por pontos. Apertei um pontinho aqui. Então, ele vai procurar todos os espaços e substituir todos por pontos. Eu vou colocar em Replace All. Ele efetua as substituições, então todos os espaços que tinham nos meus textos foram substituídos por pontos. Agora sim, vou selecionar tudo. Vou apertar Ctrl C para copiar. Desse jeitinho para dizer que realmente está selecionado e copiado. Eu vou voltar ao R. Nessa primeira fila, aqui eu vou correr ela. Apertando Ctrl Enter. E ali, veja, criou-se um arquivo novo. Vou clicar aqui, nesse arquivo. E aqui é uma tabela de dados, tal como está. Essa tabela é aquela tabela que lá, mas ela tem um problema. Veja que a primeira fila, a primeira fila é o título. Deveria ser o título das nossas colunas, mas aqui não, ela foi incluída como sendo uma observação. Para que essas palavras aqui apareçam como títulos aqui, no lugar de V1, V2, V3, a gente vai ter que incluir um outro argumento, que vai ser o header true. Ok? Esse header true, ele vai dar para a gente dizer assim que o cabeçalho é verdadeiro. Então, ele vai pegar a informação da primeira fila e incluir como títulos das colunas. Então, vamos voltar lá para o R, para o Excel. Vou apertar Ctrl, vou selecionar tudo de novo, para deixar bem claro, selecionar tudo de novo. Ctrl C, vamos voltar ao R. Vou correr de novo essa primeira fila, para ter certeza que vai dar certo. Ctrl Enter. Vamos ver, vou clicar aqui, e veja só, o título de cada uma das colunas agora é a informação que estava naquela primeira linha. Então, por isso que a gente incluiu esse argumento header true. Ok? Sempre tenha certeza do que você está copiando. Então, antes de correr essa linha aqui, vá lá no Excel, selecione tudo, Ctrl C para ter certeza que está copiando as células que você quer, volto aqui e corro essa linha. Ela não é tão eficiente agora, mas às vezes para fazer um experimento ou outro, para correr uma coisa ou outra, às vezes é interessante. Então, eu vou usar aqui o hashtag, melhor dizendo, e vou escrever aqui como título. O hashtag a gente usa para quando não tem código, tá? O hashtag é como um texto, como uma anotação. O jogo da velha. Vou escrever aqui. Carregando dados a partir da área de transferência. Então, essa função aqui, só para dar um guia para a gente. Agora, vamos carregar dados de um arquivo .txt.
Por que estou utilizando esse tipo de arquivo? Porque o .txt é um formato comum de dados por aí. E eu, pessoalmente, só utilizo o .txt, porque ele é mais simples, mais fácil e mais leve, tá? Vou escrever aqui dado 2. Vou guardar essa informação e vou carregar, utilizando a mesma função, read.table. Só que aqui, no argumento, eu vou escrever o nome do meu arquivo. E o nome do meu arquivo é, vamos voltar lá na tabela, na pasta, só para ver como que é o nome, seabirds.txt. Tá, vou voltar ao R, seabirds.txt. Eu vou ter que utilizar de novo a função header true. Eu posso escrever só a letra T, é a mesma coisa que true, T maiúsculo. E aqui eu tenho que incluir um outro argumento, que é o sep, que é separador. Separador, ponto e vírgula. Por que separador, ponto e vírgula? O que eu quero dizer com isso? Ora, vamos ver a estrutura desse arquivo aqui. Vou voltar lá na pasta, onde está o arquivo, clicar e abrir esse ponto .txt. Veja só, parece até que é linguagem de computador, mas não é. A gente tem aqui informação da ilha, ponto e vírgula. Arquipélago, ponto e vírgula. Longitude, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um indicativo de separador de célula. Então, isso aqui é uma tabela, como se fosse uma tabela do Excel, mas só que a informação de cada célula está separada por cada linha, e a separação de célula também está utilizando ponto e vírgula para dar informação a isso. Então, eu incluo lá no R o argumento sep, ponto e vírgula, para dizer que dentro desse arquivo seabirds.txt, eu estou utilizando ponto e vírgula como separador de célula, ok? E como eu utilizo separador decimal, ponto, e como eu sei que o meu arquivo aqui utiliza separador decimal, ponto, vocês vão ver aqui latitude, aqui, esse valor aqui, menos 80,7919. Eu vou informar que é ponto que eu estou utilizando. E só precisa utilizando esse tipo de argumento, quando eu leio esse tipo de arquivo, tá, gente? Se você estiver lidando com outro tipo de arquivo, ele otimiza isso, não precisa dar esse argumento. Mas quando a gente usa para ler esses arquivos .txt, eu acho importante sempre deixar claro qual é o nosso separador decimal. Por que eu estou dizendo isso? Bem, em português a gente escreve 10,5 assim, 10,5. Que a gente entende como número. Em línguas anglo-saxãs, é 10,5. Então, eu utilizo o ponto como separador decimal, tá? Então, é só para deixar isso claro. Se o seu arquivo, por acaso, tem uma tabela de dados que tem formato .txt e o separador decimal é vírgula, aí vocês teriam que especificar aqui uma vírgula, tá? O que não é o nosso caso. Vou apagar isso aqui que não é importante. Vou correr. Mais uma vez, temos outra planilha de dados. Vamos dar uma olhada nela. Vou usar a função head, dado 2. Aqui. É uma planilha de ocorrência de dados. No caso, a gente tem informação de ilha, arquipélago, longitude e latitude, e a gente tem esses nomes de aves marinhas. E é uma planilha que tem só zeros e uns, então é uma planilha binária, ela tem dados binários, ou seja, dados de ocorrência e de ausência. São muito comuns e é um tipo de dado muito comum. Agora vamos carregar outro tipo de dado. Vamos carregar dados.csv. Carregar dados de arquivo.csv. Ok? Um arquivo.csv é um formato também muito comum que a gente vê por aí, para armazenar dados ambientais e tudo. Dessa vez, nós não vamos utilizar a função read.table. A gente vai usar a função read.csv.
.csv. O nome do nosso arquivo. Vamos ver lá, eu vou clicar lá na pasta onde eu guardei o arquivo, só para relembrar. É esse aqui, equinos.csv. Vou voltar para o R, equinos.csv. Mesma coisa aqui, header, para dizer que a primeira fila são os títulos. E eu não preciso dos outros argumentos que eu utilizei nessa função read.table. Vamos correr essa linha. E ali está dado 3. Vamos ver como que é o dado 3 usando a função head. Dado 3. E aqui está. É uma planilha de dados também. Ela tem nome de um projeto, código, sítios, estações de amostragem, tipo de mostrador, no caso trawl, data, isso aqui é uma interação, parece tipo, só um símbolo, ou seja, é o mês, ou melhor dizendo, a estação e o mês, tipo de equipamento, área e assim por diante. São variáveis ambientais de ilhas oceânicas e montes submarinos, ok? Muito bom. Então, veja só, a gente já carregou aqui 3 tipos de dados, ou melhor dizendo, 3 tabelas diferentes, e utilizando 3 métodos diferentes, porque cada uma delas tem sua particularidade. Mas o que vocês provavelmente querem esperar, o que vocês mais querem utilizar é carregar dados de um arquivo Excel. Realmente o que todos nós utilizamos com maior frequência é o Microsoft Excel. Ou seja, melhor dizendo, .xlsx. Esse é o formato do Excel mais recente. Então vamos criar agora outro objeto chamado dado4. Vamos associar um valor. O problema aqui é que eu preciso de uma função chamada read Excel. Acontece que, se eu tentar correr essa função aqui, eu vou pegar aqui o arquivo, vou clicar lá na pasta para ver o nome do meu arquivo que eu quero carregar, que no caso é esse Crabs Story. Eu vou copiar aqui, Ctrl+C, voltar ao R, e vou escrever aqui entre aspas o nome. Vamos tentar correr isso aqui. Deu um erro. E o que diz esse erro? Erro nessa função, o quê? Could not find function read Excel. Ele não conseguiu achar a função read Excel. Por quê? Porque eu preciso de um pacote específico para poder carregar esse pacote, essa função. Essa função é uma função de um pacote. E esse pacote se chama readxl. E vocês vão precisar instalar esse pacote. Para instalar pacotes, se vocês não tiverem esse pacote aí, vocês utilizam a função install.packages. E o nome entre parênteses, readxl. Ok? Aí vocês, ao correrem essa função aqui, ele vai instalar ou reinstalar o pacote para vocês, ok? Eu não vou correr porque esse pacote ele também vai precisar baixar outros pacotes e vai demorar um tempinho. Como eu já instalei, eu não preciso correr essa função. E eu vou botar aqui. Só corra se você não tiver o pacote. Como eu já tenho o pacote, eu só vou carregar o pacote usando a função library. E o nome do meu pacote, do pacote que eu quero, é readxl. Se eu carregar esse pacote, correndo essa linha, apertando Ctrl Enter, ele agora, teoricamente, essa função readExcel está ativa, foi carregada. Vamos ver? Criou-se aqui um objeto chamado dado4. Se eu clicar aqui nesse objeto,
ele vai mostrar tudo que tem nele. Ou seja, tem aqui setor, habitat, salinidade, matéria orgânica. Então, são dados de estuários, que tem variáveis ambientais, mas que também tem dados sobre caranguejos. Ok? Vamos voltar aqui. Vou fechar essas planilhas de dados que eu não preciso. Vou apertar o... Vou escrever reto para dar uma olhadinha aqui mesmo. Dado 4. E aqui está. Veja que esse formato ele apresenta mais detalhes sobre o data frame, sobre a planilha de dados. Mas isso, no fim das contas, é uma planilha de dados similar às outras que a gente já baixou, ok? Não tem muita diferença em relação aos demais. E muito bom. Ok, nós temos todos os arquivos que precisamos. Opa, não preciso fazer isso. Mas, e se eu quiser baixar, carregar um arquivo que não está nessa minha pasta aqui? Se eu quiser carregar um arquivo que está, sei lá, em uma outra pasta que você guardou em outro, não sei, em um caminho completamente diferente. Se você quiser fazer isso, você vai precisar dar o caminho total do seu arquivo, ok? Vou dar um exemplo. Carregar um arquivo que não está no diretório de trabalho. Para você saber qual que é o seu diretório de trabalho atualmente, você só usa essa função get working directory, wd. Só de correr essa função, Ctrl Enter, ele vai me dar o caminho do meu diretório de trabalho, que é aula 2, que tem todo esse caminho aqui. Esse caminho aqui estava aqui porque quando eu criei o meu arquivo do R, vou voltar lá para a pasta. Quando eu criei esse arquivo aqui do R, o fato de eu ter criado ele dentro dessa pasta, automaticamente ele já considerou essa como sendo o diretório de trabalho, ok? Por isso que eu criei nessa pasta aqui, porque ele me poupa um tempinho de definir diretórios de trabalho, tá bom? Se vocês quiserem mudar o seu diretório de trabalho, vocês podem simplesmente escrever set working directory, ok? Set wd e escrever o caminho aqui entre aspas. Vamos supor, eu vou voltar ali no meu File Explorer. Eu vou selecionar uma pasta que eu tenho aqui, que eu sei que eu tenho dados. No caso, esta pasta aqui. Eu vou copiar esse caminhozinho aqui. Caminho até o meu arquivo, porque eu quero carregar um desses arquivinhos aqui, essa barn.txt. Vou voltar ao R. Vou colar aqui o meu caminhozinho. Infelizmente, no R a gente tem que utilizar a barra invertida, então só vou substituir aqui a barra invertida, é uma questão de código, e vou correr essa fila. Pronto, o meu diretório foi mudado, sem chamar de novo a função getWD, ela vai me dar essa nova pasta de trabalho que eu alterei, que é esse caminhozinho novo aqui, tá? E aí eu posso agora carregar o arquivo que está dentro dessa pasta, sem precisar escrever todo o nome do arquivo. No caso, dado 5, então não vai ser o nome desse arquivo. Vou usar a função read.table. Barn.txt é o nome do arquivo, então só vou botar tudo entre aspas. Header true e sep separador ponto e vírgula, porque eu já sei que o separador ali é ponto e vírgula. Já. Então, o arquivo txt, usando a função read.table. Vou correr. Esse que apareceu aqui, dado 5. Se eu olhar como que é esse dado 5, esse novo arquivo,
ele vai me dar aqui o que tem ali dentro nas primeiras filas, que a gente tem um sítio, um transecto, um ponto, uma data, latitude e longitude, informação de barnacles, são cracas. Então, são informações de cracas em costões rochosos. Ok? Muito bom. Aprendemos agora a mudar o diretório de trabalho. Vou escrever aqui. Mudar diretório de trabalho. Se eu quiser carregar algum arquivo de outro diretório de trabalho de outro diretório, sem necessariamente alterar todo o meu caminho, todo o meu diretório de trabalho, eu posso fazer o seguinte. Vou escrever aqui, dado 6, read.table, que eu vou usar a função read.table, porque eu sei que o arquivo que eu quero carregar é um arquivo txt. Vou colocar aqui só aqui, porque eu vou ter que ir lá. Vou já deixar as funções que eu vou precisar usar, header, true e separador, ponto e vírgula, que eu sei que é um arquivo .txt. E aqui eu vou copiar o caminho todo até o arquivo. Qual o arquivo que eu quero? Está nessa pasta, projetos. Está onde mais? Neuston. Não é este. Aqui está. Eu quero esse objeto aqui, esse arquivo que é polykit.txt. Mas para isso preciso de todo o caminho. Eu vou copiar o caminho aqui que aparece no meu File Explorer. Ctrl C. Vou voltar ao R. Eu vou copiar, vou colar todo aquele caminho aqui. Eu vou substituir essas barras por barra invertida, que infelizmente o R e o Windows divergem nessa notação. Substituindo elas aqui. Eu vou botar o nome do meu arquivo, que é it.txt. Ok? Peraí, tem aqui o nome de todo o arquivo, todo o caminho, mais o nome do meu arquivo, header, true, separador e o separador de célula, no caso, é um ponto e vírgula. Vou correr essa linha. Criou-se um novo arquivo chamado dado6. Vamos ver como que é esse dado6? Vamos. Vou utilizar a função head, dado6, e vou correr essa função dado6. É isso que ele me mostra o que é. É uma tabela de abundância de espécies pelágicas, de ambientes pelágicos, e ele me dá informações como projeto, estação, tipo de rede, se tem réplica ou não, o código associado a cada observação, data, dia, mês, ano, latitude, longitude e outras coisas mais, ok? Então, essa é uma forma de carregar um arquivo de um diretório diferente. E sem mudar o diretório de trabalho. Ok? Muito bom. Bem, vamos encerrando por aqui essa primeira parte assim de carregar arquivos. Acho que a gente já viu as coisas mais importantes. Na próxima aula a gente vai utilizar funções para manipular e para alterar esses arquivos que a gente carrega no R. E a partir disso a gente vai conseguir fazer gráficos, ok? Então por aqui é só e até a próxima aula.